Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Tudo começa exatamente como antes, com uma sensação que não dá paz. Marlon provará que é o pai de Sofia. E mais do que isso, vai desmascarar a falsa mãe da menina. Um crime cruel do passado de Ellen virá à tona. Uma verdade enterrada por anos. E essa revelação será a prova definitiva da verdadeira paternidade de Sofia. Leona entrará em choque ao descobrir que é muito mais do que apenas uma babá. Você está colocando a minha filha para roubar, sua golpista. A acusação ecoa como um golpe. O policial encara Ellen, firme, sem desviar o olhar. Você nunca foi mãe dela. E esse exame prova tudo. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa, que denuncia. Mas antes que tudo venha à tona, algo impressionante acontece. Tudo começa quando Marlon decide falar com Leona. Ele respira fundo. O olhar distante denuncia que aquilo não é fácil. Leona, tem uma coisa que eu nunca consegui esquecer. Eu achei que fosse confusão da minha cabeça. Mas essa lembrança nunca me largou. E agora, depois de ver a Ellen de novo, ela voltou com força. Leona sente o coração acelerar. Você tá me deixando nervosa, Marlon. O que foi que você viu? Ele engole seco. Foi naquele dia, Léo. No dia em que disseram que a nossa filha tinha nascido morta. A memória vem como um soco. O hospital estava cheio. Gente chorando. Médico passando apressado. Uma confusão enorme. Ele faz uma pausa. A voz fica mais baixa. E no meio disso tudo, eu vi uma mulher saindo pelos fundos do hospital. Leona franze o senho. Saindo pelos fundos? Sim. Andava rápido demais, olhando para os lados, como quem não queria ser visto. O ar parece faltar. Quem era essa mulher? Leona pergunta, quase sem voz. Marlon não hesita. Era a Ellen. Eu tenho certeza, absoluta. Leona sente o corpo gelar. Ela carregava um bebê no colo, muito pequeno. Pequeno demais. Parecia recém-nascido. A babá começa a tremer. Marlon, você tem certeza do que está dizendo? Ele confirma, com os olhos marejados. Eu lembro do jeito que ela segurava aquela criança. Protegendo, apertando contra o corpo. Aquilo nunca pareceu coincidência para mim. Leona tenta conter as lágrimas. Eu não sei o que isso significa. Mas desde aquele dia, alguma coisa dentro de mim nunca se encaixou. Marlon suspira. Eu também não sei, Léo. Só sei que essa imagem nunca saiu da minha cabeça. A partir daquele momento, nada mais será igual. Leona não consegue esquecer. A ideia cresce, dói, consome. Ela tenta negar, tenta achar que é loucura, mas o coração não permite mais mentir. Marlon, eu não consigo mais fingir que isso não existe. Desde que você falou daquela mulher saindo do hospital, tudo dentro de mim virou de cabeça para baixo. Ele a encara, sério. Eu não falei antes porque achei que podia estar confundindo as coisas. Mas agora, depois de tudo que eu lembrei, eu tenho quase certeza do que vi. A voz dele falha. Aquela mulher era a Ellen. O rosto dela ficou gravado na minha memória, como uma cicatriz. Leona respira fundo. As palavras saem carregadas de dor. Sofia sempre foi diferente comigo. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro toque. Desde o primeiro choro. Ela leva a mão ao peito. Eu sentia uma coisa que nunca consegui explicar. Como se aquela criança já fosse minha. Antes mesmo de eu saber. Marlon se aproxima, tenso. Então diz, Leona. Diz logo o que você tá pensando. Porque se for o mesmo que eu, isso não é só um drama pessoal. Ele pausa. Isso é um dos crimes mais cruéis que existem. Leona deixa a verdade escapar, em lágrimas. Eu tô pensando que a Sofia pode ser a filha que eu dei à luz. E disseram que morreu. Ela encara Marlon, devastada. Eu tô pensando que alguém roubou a minha filha. E que a Ellen pode ter participado disso. Marlon fica completamente abalado. O impacto da possibilidade o atinge em cheio. Se isso for verdade, se isso for mesmo verdade, a gente tá falando de um crime gravíssimo. Falsificação de documentos. Uma vida inteira construída em cima de uma mentira. Ele respira fundo, tentando manter o controle. E eu juro pra você, como policial, como homem e como pai, que eu não vou deixar isso passar. Leona expira profundamente, tentando organizar os pensamentos. Então a gente precisa de uma prova. Nada de achismo, nada de emoção. A gente precisa de um teste de DNA na Sofia.
Marlon concorda, sério. Eu vou te ajudar, mas isso tem que ser feito com muito cuidado. Se a Ellen desconfiar, ela pode fugir, pode destruir provas, pode machucar a menina. O risco é real e ele pesa. Na casa de Ellen, o clima é outro, mas não menos tenso. A mulher anda de um lado para o outro, inquieta. Hudson observa desconfiado. Que foi agora, Ellen? Desde ontem você tá com essa cara de quem viu fantasma. Não vai me dizer que aquela babazinha te deixou nervosa? Ela balança a cabeça, inquieta. Não é ela, Hudson. É uma sensação estranha, como se o passado estivesse chegando perto demais. Ela engole seco. Eu passei tempo demais fugindo. O medo não some nunca. Hudson ri, debochado, e então solta a bomba. Medo do quê? Você construiu tudo certinho. Documento, história, choro ensaiado. Ninguém tira essa criança de você. Ellen se vira bruscamente. Não fala isso com tanta certeza. A verdade sempre encontra um jeito de voltar. O pânico surge nos alhos. E se ela aparecer, eu tô ferrada. Eu vou presa. Do outro lado da cidade, Leona chega em casa. Fecha a porta, tranca o quarto. Com as mãos trêmulas, segura uma foto de Sofia. Se você for minha filha, se tudo isso for verdade, eu juro que vou te proteger do mundo inteiro. As lágrimas caem. Eu juro. Ela se lembra de cada detalhe. Não era só amor, era reconhecimento. Era como se o corpo soubesse, antes mesmo da cabeça. No dia seguinte, Marlon entra em contato com um laboratório de confiança. Tudo será feito em sigilo absoluto. Horas depois, ele liga para Leona. Eu falei com um laboratório seguro. Nada vai vazar, ninguém vai saber. Se a gente for até o fim, vai ser do jeito certo e em absoluto sigilo. Leona fecha os olhos ao ouvir aquilo. Quando você diz isso em voz alta, parece que fica mais real. É como se eu estivesse prestes a abrir uma porta que eu fechei à força lá atrás. A voz falha. Eu tenho medo, Marlon. Medo de descobrir que eu não tô louca. E um medo ainda maior de descobrir que eu tô. Marlon se aproxima, firme, acolhedor. Eu sei, mas eu te conheço, Leona. Ele fala com calma. Desde o primeiro dia, eu vi o jeito que você olha para Sofia, o jeito que você protege, o jeito que você sente. Leona se emociona. Quando disseram que minha filha tinha nascido morta, uma parte de mim morreu junto. Ela aperta o peito. Mas outra parte nunca acreditou de verdade. Respira fundo. Eu enterrei esse sentimento porque me disseram que eu precisava seguir em frente. Marlon segura o olhar dela. E se alguém arrancou essa criança de nós? Se alguém nos fez viver esse luto à força? A voz dele endurece. Essa pessoa precisa pagar, Leona. Não é só por nós. É pela Sofia. Leona levanta a cabeça, decidida. O olhar muda, firme, sem volta. Então a gente vai fazer esse teste. Não importa o resultado. Eu preciso da verdade, nem que ela doa mais do que tudo que eu já vivi. Ela respira fundo. Tá decidido, Marlon. A verdade vai aparecer. E quando aparecer, ninguém mais vai conseguir nos calar. A voz falha por um segundo. Se ela for minha filha, eu nunca mais vou soltar. As lágrimas vêm. Eu tenho medo do resultado. Medo de descobrir que tudo isso é verdade. E medo ainda maior de descobrir que não é. Marlon segura a mão dela com força. Seja qual for o resultado, você não vai estar sozinha. Ele engole seco. Mas se der positivo, eu prometo que a Ellen vai responder por cada lágrima que causou. No dia seguinte, Ellen observa Sofia dormindo. O olhar é possessivo. Frio. Você é minha agora. Custou caro demais para eu perder assim. Ela toca o rosto da menina. Ninguém vai tirar você de mim, Sofia. Ninguém. No laboratório, Leona, Marlon e Sofia fazem o teste. O técnico avisa, profissional. O resultado leva alguns dias. Leona sente o chão sumir. Esses dias vão ser os mais longos da minha vida. Marlon também está visivelmente abalado. Se essa bomba explodir, vai mudar a vida de todo mundo. 2 dias depois, o telefone toca. O laboratório avisa que o resultado tá pronto. Leona vai até lá com Marlon. Eu não sei se tô preparada pra verdade. Só sei que eu não aguento mais viver com dúvida. No laboratório, o envelope tá sobre a mesa. Abre, Marlon. Pelo amor de Deus, abre logo. Ela leva a mão ao peito. Meu coração tá batendo como se fosse explodir. O policial abre o envelope com cuidado. Leona percebe na hora. O rosto dele muda. Fala. Fala agora, Marlon. Não me olhe assim. A voz dela treme. Não me olha como se eu tivesse de luto de novo.
Me diz o que tá escrito aí. Porque eu não aguento mais um segundo. Marlon começa a chorar. Em choque. Deu positivo. Ele respira fundo, emocionado. A Sofia é sua filha, Leona. E é minha filha também. Ele mostra o papel. O DNA não deixa margem. Não deixa dúvida. A voz falha. É ela. Meu Deus do céu. Leona fica paralisada. Então cai no sofá, chorando descontroladamente. Meu Deus. Meu Deus. Ela soluça. Eu sabia. Eu sentia. A mão treme. Eu passava a mão no cabelo dela e sentia como se estivesse tocando em mim mesma. Como se eu reconhecesse cada pedacinho daquela menina. A dor explode. Que crueldade. Que crueldade fizeram comigo. Marlon segura as mãos dela. Eu também tô em choque, Leona. Ele fecha os olhos. Eu lembro do dia. Eu lembro da mulher saindo rápido com um bebê pequeno. A voz quebra. Agora eu entendo por que aquilo me perseguia. Era porque eu tava vendo a minha filha sendo levada. E eu nem sabia. Leona chora ainda mais forte. O corpo treme de raiva e dor ao mesmo tempo. Arrancaram a minha filha do meu colo. Antes mesmo de eu conseguir encostar nela direito. Ela aperta os punhos. Forjaram uma história. Inventaram uma morte. Destruíram meu corpo e minha cabeça. Só pra alguém levar vantagem. O olhar fica duro. Eu vou denunciar a Ellen. Eu juro. A voz sai firme. Eu vou. E ela vai se ferrar. Ela respira com dificuldade. Ela foi cruel demais, Léo. Cruel demais. Marlon concorda. Sério. E eu tenho certeza de uma coisa, Leona. Ela não agiu sozinha. Isso não é coisa que alguém faz sozinho. Sem cúmplice, sem esquema, sem alguém ajudando por trás. Marlon respira fundo, mas a voz sai dura. Tem mais sujeira aí, e eu vou cavar até o fundo. Leona não hesita. Só pode ser aquele Hudson. Esse homem vive colado nela, bancando o marido, bancando família, bancando o santo. E ao mesmo tempo ensinando criança a roubar como se fosse brincadeira. Ela fecha os olhos com nojo. Se tem cúmplice, tem nome e sobrenome. Hudson. Marlon rebate na hora. Eu vou atrás dele agora. Vou prender esse cara. E ele vai me explicar tudo. A raiva explode. Eu não vou aceitar um sujeito usando a minha filha como ferramenta de golpe. Leona segura o braço dele. Não, Marlon. Você não vai estragar tudo agora com impulso. Ela fala firme. Eu sei que você tá com sangue nos olhos. Eu também tô. Respira fundo. Mas a gente precisa pensar na Sofia. Marlon tenta se conter. A melhor forma de destruir esses dois é no dia da audiência. Ele encara Leona. Você quer esperar e dar chance para eles fugirem? Ou inventarem outra mentira? Ela não recua. Na audiência, sim. Diante do juiz. Diante de todo mundo. A convicção é absoluta. Com o laudo na mão. Com as contradições deles expostas. Não vai sobrar espaço para teatro. Ela conclui. A verdade vai cair como um raio. E ninguém vai conseguir tapar. Marlon concorda, mais calmo. E a Sofia fica protegida. Porque vai ser decisão oficial. Sem dúvida, sem brecha. Ele respira fundo. Você tá certa. Se a gente expõe lá, eles caem sem chance de se levantar. Justiça limpa, completa. Leona hesita um segundo. E tem outra coisa, Marlon. Eu preciso te perguntar algo difícil. Ele olha atento. Você vai aceitar isso mesmo agora? Sabendo que é pai dela. Ela continua. A Sofia ama o Samuel. E eu não vou permitir que ela seja puxada como corda de guerra. Marlon se emociona. Eu quero o bem da minha filha, Leona. A voz sai baixa. Eu não vou atropelar o coração dela, como fizeram com você no passado. Ele respira fundo. Eu vou conquistar a confiança da Sofia aos poucos. Com respeito, com presença, com verdade. Leona sorri, orgulhosa. Você tá certa. A Sofia não precisa de grito. Ela conclui. Ela precisa de segurança. E segurança é ver que, pela primeira vez, os adultos estão colocando ela em primeiro lugar. No dia da audiência, Samuel segura a mão de Sofia. A menina aperta os dedos dele, nervosa. Helen entra com Hudson, como se estivesse desfilando. Hudson provoca. Olha só, a babá querendo virar mãe. A namoradinha de policial bancando heroína. Ele ri. Vocês vieram mesmo passar vergonha. Eu trouxe até lenço. Vai que alguém aqui desaba quando perder. Leona mantém a postura. Hudson, você fala demais pra quem tem tanta coisa pra esconder. Ela encara firme. Hoje o seu teatro acaba. E você vai sair daqui menor do que entrou. Helen tenta se fazer de vítima. Leona, você é doente, obcecada. Ela força a emoção. Eu sou mãe da Sofia. Eu dei à luz essa menina no coração. E você nunca vai roubar isso de mim. Samuel se levanta, tremendo de raiva. Você não é mãe coisa nenhuma. A voz sai firme. Mãe não abandona. Mãe não finge morte.
Mãe não aparece anos depois, com discurso pronto e marido pilantra pra meter a mão na herança. Ele aponta. Você é um golpe com maquiagem. O juiz bate o martelo. Ordem no tribunal. O silêncio se instala. Considerando os elementos apresentados até aqui, a porta se abre com força. Marlon entra no tribunal com o laudo na mão. O passo é firme, o olhar decidido. Excelência, eu peço a palavra, porque o que está acontecendo aqui é uma injustiça. E também é um crime. O murmúrio cresce. Essa mulher está colocando uma criança para roubar. Está usando a menina como ferramenta de golpe. E ela não é mãe dessa criança. Ele respira fundo. Ela nunca foi mãe. O juiz arregala os olhos. Hudson solta uma risadinha debochada. Ah, pronto. Chegou o policial apaixonado para fazer showzinho. Marlon avança um passo. Você quer a trilha sonora, Hudson? Porque a trilha de hoje vai ser o barulho das algemas. Ele ergue o documento. Eu tenho um exame na mão. E esse exame prova que a Sofia é minha filha e é filha da Leona. Silêncio absoluto. E prova que vocês construíram tudo em cima de mentira. Ellen empalidece. Isso é mentira. Eles forjaram. Eles estão inventando isso para me destruir. O juiz bate levemente o martelo. Silêncio. Ele encara Ellen. Senhora Ellen, o laudo é claro. Diante desse documento eu preciso perguntar. A voz é firme. A senhora tem alguma explicação razoável para ter se apresentado como mãe biológica de uma criança que tecnicamente não é sua? Ellen engasga. Nenhuma palavra sai. Hudson tenta assumir o controle, exaltado. Isso é perseguição. Esses dois são malucos. Ele aponta. A criança estava comigo porque eu tenho um coração bom. O juiz corta, seco. O senhor deveria ter vergonha na cara. O clima pesa. O que consta aqui, além do laudo, são relatos de que o senhor expôs crianças a crimes, incentivou furtos e usou menores como instrumento de golpe. Ele conclui. Isso não é coração bom. Isso é exploração infantil. Hudson fica vermelho. Helen começa a chorar, encenando. Eu só queria minha filha. Eu só queria uma chance. A voz sai trêmula. Eu errei, mas me arrependi. O juiz a encara duro. A senhora errou quando escolheu a mentira como modo de vida. E errou ainda mais quando colocou uma criança no meio disso tudo. Ele bate o martelo com força. Justiça não é palco. E criança não é moeda. Novo silêncio. Diante dos fatos, determino a imediata manutenção da guarda com Samuel, com suporte legal e psicológico. O juiz continua. Solicito também o depoimento formal de Leona, que agora se apresenta como mãe biológica. Encaminho o caso para investigação criminal e determino a condução do Sr. Hudson para a apuração de crimes contra menores. Hudson se desespera, tentando se soltar. Isso é armação, vocês vão se arrepender. Ele grita. Vocês não sabem com quem estão mexendo, seus covardes. Helen entra em pânico. Não, não leva ele. Ela grita fora de si. Hudson, fala alguma coisa, faz alguma coisa. O juiz encara Helen com desprezo. A senhora deveria ter vergonha, defendendo um homem que usou uma criança, que nem filha biológica da senhora é, para aplicar golpes. Ele aponta para a saída. Retire-se agora. Helen fica sem chão. As pernas falham. Sofia aperta a mão de Samuel. Olha para Leona, confusa, emocionada. Leona se aproxima devagar. Sofia, eu não vou te forçar a nada. A voz é doce. Eu só quero que você saiba que eu tô aqui. E que eu sempre estive, mesmo sem entender por quê. Ela segura as lágrimas. Se um dia você quiser me chamar de mãe, vai ser no seu tempo, do seu jeito. Marlon se aproxima devagar. Ajoelha levemente para ficar na altura dela. Eu não vou chegar dizendo, eu sou seu pai. Como se isso apagasse a sua história. A voz é calma, verdadeira. Eu vou te provar com atitudes, com cuidado, com presença. Ele respira fundo. Eu prometo que você nunca mais vai ser usada por ninguém. Isso é tudo que eu mais quero. O juiz observa a cena por alguns segundos e então conclui firme. Tenham paciência. Criança precisa de segurança, não de disputa. Leona abraça Marlon com força. As lágrimas descem sem vergonha. Eles roubaram anos da minha vida. Mas hoje eu começo a recuperar tudo. E ninguém mais vai tocar na minha filha. Marlon então se aproxima de Samuel. O clima é tenso, mas respeitoso.
Samuel, eu não vim aqui disputar espaço, nem arrancar nada de ninguém. Ele sustenta o olhar. Eu só precisava olhar nos seus olhos e pedir uma coisa simples, mas que para mim vale tudo. A voz embarga. Cuida bem da minha filha. Cuida dela como você sempre cuidou. Samuel se emociona. Marlon, se tem uma coisa que eu nunca fiz, foi brincar com o coração da Sofia. Ele respira fundo. Desde que meu pai se foi, eu prometi a mim mesmo que ninguém ia machucar aquela menina. A voz treme. Ela sempre foi prioridade. Sempre foi amor. Sempre foi proteção. Marlon assente. Eu sei. Eu vejo no jeito que ela te olha. Ele sorri de leve. Ela confia em você de um jeito que não se compra. Não se força. A sinceridade pesa. E eu não quero quebrar isso. Eu quero somar. Samuel se aproxima mais. Eu sinto muito por tudo que aconteceu com você e com a Leona. Foi uma crueldade absurda. Ele toca o peito. E eu juro que vou fazer de tudo para Sofia se sentir segura com você. Ele conclui. Vínculo não nasce de papel. Nasce de presença. Marlon se emociona de vez. É isso que eu quero, Samuel. Não quero pressa. Não quero imposição. A voz sai baixa. Eu só quero que um dia ela me olhe e sinta que eu sou Porto, não ameaça. Samuel toca o ombro dele e ela vai sentir. Porque quem ama de verdade não disputa, cuida. Leona observa a cena em silêncio. O coração finalmente encontra um pouco de paz. Mais tarde, já longe do tribunal, a verdade completa começa a se desenhar. Leona revela que gravou Ellen e Hudson, colocando Sofia para roubar. As imagens falam por si. É sério isso, senhor juiz? O senhor vai dar a guarda da Sofia para uma mulher que coloca a própria criança para roubar? A indignação ecoa. Ninguém consegue desviar o olhar. Tudo começou dias antes. Sofia é levada para uma visita na casa de Ellen. A golpista a recebe com um sorriso exagerado. Igor surge correndo. Puxa Sofia pelo braço animado. Sofia. Hoje eu e o Hudson vamos lá na pracinha de novo. Ele ri. Bater carteira. Pegar umas coisas. É muito engraçado. Sofia trava. Bater carteira. O que é isso, Igor? Ela franze o rosto. Porque isso parece nome de coisa errada. Coisa feia. Ela balança a cabeça. E eu não gosto de coisa feia. Meu pai Abel sempre dizia que não pode pegar nada de ninguém. Igor dá de ombros. Ah, é só uma pegadinha. A gente chega perto, encosta, puxa rapidinho e pronto. Ele ri. É como um jogo. Todo mundo faz. É divertido. Ele completa, sem perceber o peso. Foi o pai Hudson que me ensinou. Sofia abre a boca para responder. Mas Hudson surge na porta. Isso mesmo, Sofia. É muito legal. Ele sorri torto. E você precisa ir junto para aprender também. É só uma brincadeira. Uma pegadinha do bem. A menina recua um passo. Olha para Hudson com atenção. Como quem observa algo perigoso. Eu acho isso errado. A voz é firme. Mesmo pequena. Eu não sei explicar direito. Mas eu sinto que é errado. Ela cruza os braços. E quando algo parece errado? Meu pai Abel sempre ensinou que roubar é feio. Que roubar é falta de caráter. Que a gente tem que trabalhar e conquistar as coisas. Nunca pegar dos outros. Hudson solta uma risada debochada.
Quem falou em roubar, menina? Ninguém falou em roubar aqui, não. Ele faz pouco. Você tá colocando nome feio numa coisa que é só uma pegadinha. E outra, depois a gente devolve. Ele minimiza, como se fosse nada. A pessoa nem vai sentir falta. É rapidinho. Sofia ainda hesita. O coração aperta. Mas Igor pula de alegria, insistindo. Vai, Sofia. Você vai gostar. Ele ri. É igual brincar de esconde-esconde. Só que com gente grande. Ele aponta orgulhoso. E o Hudson é o melhor nisso. Hudson então se abaixa, ficando na altura da menina. A voz muda. Fica mansa, calculada. Você quer ser minha parceirinha, não quer? Quer provar que é esperta, corajosa? Ele sorri. Então vai com a gente. Primeiro você só olha. Ele aproxima o rosto. Depois tenta bem devagar. Ninguém vai te pegar. Sofia engole seco. Confusa, pressionada. Acaba aceitando. A tarde passa. Quando Sofia volta para casa depois da visita, ela tá quieta demais. Leona percebe na hora. A babá se senta ao lado da menina, com cuidado, com carinho. Sofia, vem cá. Me olha nos olhos. Ela fala baixo. Você tá diferente. Quietinha demais. Leona toca de leve no rosto dela. Eu conheço esse seu jeitinho. Quando você fica assim, é porque tem alguma coisa apertando seu coração. Ela segura a mão da menina. E eu não quero ver seu coração apertado por ninguém. Sofia respira fundo. Como quem carrega um segredo pesado demais. Tia Leona, eu preciso contar uma coisa. A voz treme. Mas eu tô com medo de você brigar comigo. Leona aperta a mão dela. Eu não vou brigar com você por dizer a verdade. Eu só fico brava quando alguém te faz sofrer. E tenta te calar. Ela se inclina. Então fala, meu amor. Me conta tudo. Tudinho. Sem esconder nada. Ela sorri com ternura. Pode confiar em mim. Sofia desaba. O Hudson e o Igor. Eles estavam batendo carteira na praça. Ela fala rápido, com culpa. Ele disse que era pegadinha. Disse que depois ia devolver. E eu acreditei. As lágrimas caem. Eu fui com eles. E eu até fiz também. Leona paralisa. Como assim você fez também, Sofia? O choque vem. Minha filha. Pelo amor de Deus. O que foi que esse homem colocou na sua cabeça? Sofia começa a chorar, desesperada. Eu não sabia, tia. Eu juro que não sabia. Ela soluça. Eu só encostei. Tirei rapidinho. Igual ele mostrou. A voz quebra. Mas depois eu vi que ele não devolveu nada. O choro aumenta. Ele foi embora com as coisas. Não devolveu o celular. Não devolveu carteira. Não devolveu nada. Leona puxa Sofia para um abraço forte. A menina treme. Por fora, Leona tenta acalmar. Por dentro, ela queima de ódio. Sofia, você tá me dizendo que esse homem te ensinou a roubar? A voz sai baixa. Indignada. E ainda fez você acreditar que era uma coisa bonita. Uma coisa do bem? Ela fecha os olhos, respirando fundo. Meu Deus. Isso é muito sério. Sofia se agarra nela. Eu fiquei lembrando do meu pai Abel. Ela chora. Ele sempre dizia que quem rouba faz o outro chorar. A voz sai envergonhada. Eu fiquei com vergonha, tia. Vergonha de mim. Leona beija a testa da menina. Com carinho. Você não vai carregar uma culpa que não é sua. Ela fala firme, protetora. Você foi enganada. Manipulada.
Leona segura o rosto dela. Quem vai carregar a culpa? É quem te enganou. Ela respira fundo. E eu prometo pra você. Isso não vai ficar assim. Meu pai Abel sempre ensinou que roubar é feio. Que roubar é falta de caráter. Que a gente tem que trabalhar e conquistar as coisas. Nunca pegar dos outros. Hudson solta uma risada debochada. Quem falou em roubar, menina? Ninguém falou em roubar aqui não. Ele faz pouco. Você tá colocando o nome feio numa coisa que é só uma pegadinha. E outra, depois a gente devolve. Ele minimiza, como se fosse nada. A pessoa nem vai sentir falta. É rapidinho. Sofia ainda hesita. O coração aperta. Mas Igor pula de alegria, insistindo. Vai, Sofia. Você vai gostar. Ele ri. É igual brincar de esconde-esconde. Só que com gente grande. Ele aponta orgulhoso. E o Hudson é o melhor nisso. Hudson então se abaixa, ficando na altura da menina. A voz muda. Fica mansa, calculada. Você quer ser minha parceirinha, não quer? Quer provar que é esperta, corajosa? Ele sorri. Então vai com a gente. Primeiro você só olha. Ele aproxima o rosto. Depois tenta bem devagar. Ninguém vai te pegar. Sofia engole seco. Confusa, pressionada. Acaba aceitando. A tarde passa. Quando Sofia volta para casa depois da visita, ela tá quieta demais. Leona percebe na hora. A babá se senta ao lado da menina, com cuidado, com carinho. Sofia, vem cá. Me olha nos olhos. Ela fala baixo. Você tá diferente. Quietinha demais. Leona toca de leve no rosto dela. Eu conheço esse seu jeitinho. Quando você fica assim, é porque tem alguma coisa apertando seu coração. Ela segura a mão da menina. E eu não quero ver seu coração apertado por ninguém. Sofia respira fundo. Como quem carrega um segredo pesado demais. Tia Leona, eu preciso contar uma coisa. A voz treme. Mas eu tô com medo de você brigar comigo. Leona aperta a mão dela. Eu não vou brigar com você por dizer a verdade. Eu só fico brava quando alguém te faz sofrer. E tenta te calar. Ela se inclina. Então fala, meu amor. Me conta tudo. Tudinho. Sem esconder nada. Ela sorri com ternura. Pode confiar em mim. Sofia desaba. O Hudson e o Igor. Eles estavam batendo carteira na praça. Ela fala rápido, com culpa. Ele disse que era pegadinha. Disse que depois ia devolver. E eu acreditei. As lágrimas caem. Eu fui com eles. E eu até fiz também. Leona paralisa. Como assim você fez também, Sofia? O choque vem. Minha filha. Pelo amor de Deus. O que foi que esse homem colocou na sua cabeça? Sofia começa a chorar, desesperada. Eu não sabia, tia. Eu juro que não sabia. Ela soluça. Eu só encostei. Tirei rapidinho. Igual ele mostrou. A voz quebra. Mas depois eu vi que ele não devolveu nada. O choro aumenta. Ele foi embora com as coisas. Não devolveu o celular. Não devolveu carteira. Não devolveu nada. Leona puxa Sofia para um abraço forte. A menina treme. Por fora, Leona tenta acalmar. Por dentro, ela queima de ódio. Sofia, você tá me dizendo que esse homem te ensinou a roubar? A voz sai baixa. Indignada. E ainda fez você acreditar que era uma coisa bonita. Uma coisa do bem? Ela fecha os olhos, respirando fundo. Meu Deus. Isso é muito sério. Sofia se agarra nela. Eu fiquei lembrando do meu pai Abel.
Ela chora. Ele sempre dizia que quem rouba faz o outro chorar. A avó sai envergonhada. Eu fiquei com vergonha, tia. Vergonha de mim. Leona beija a testa da menina. Com carinho. Você não vai carregar uma culpa que não é sua. Ela fala firme, protetora. Você foi enganada. Manipulada. Leona segura o rosto dela. Quem vai carregar a culpa é quem te enganou. Ela respira fundo. E eu prometo pra você, isso não vai ficar assim. Você só precisa perder a vergonha. Hudson ia continuar, mas antes que terminasse a frase, Ellen o puxa para um canto irritada, o rosto tenso, o olhar assustado. Hudson, você tá passando de todos os limites. Isso é um absurdo. Ela fala baixo, nervosa. Você quer acabar comigo? Quer que a família Boaz descubra tudo? Quer que eu nunca consiga a guarda da Sofia? Ela aperta o braço dele. Você tem noção do que você tá fazendo? Hudson abre um sorriso debochado, calmo demais para quem está cometendo um crime. Para de drama, Ellen. Você tá surtando por nada. Ele dá de ombros. Criança acha que tá brincando. Criança não sabe o que fala, e ninguém acredita em criança. Ele se inclina, confiante. Relaxa. Mas Ellen sente um medo real, um medo que não passa. Você não entende. Se alguém descobrir, acabou. A voz falha. Eu não vou perder a minha chance por causa dessas suas pegadinhas imundas. Hudson se aproxima ainda mais. O tom muda. Fica frio. Você quer a guarda, não quer? Ela não responde. Então finge que tá tudo bem. Porque enquanto você sonha com guarda, eu tô pensando em dinheiro. Ele sorri. E dinheiro não aparece sozinho. Do lado de fora, escondida, Leona já está posicionada. Celular na mão, câmera ligada. O castigo de Hudson e Ellen está prestes a começar. Na praça, Leona fica à distância, coração disparado, escondida atrás de uma árvore grande. Hudson surge confiante, olha para os lados, como quem conhece bem o terreno. Com um gesto rápido, chama Igor e Sofia, tudo já planejado. Presta atenção agora. A voz é firme, autoritária. Vocês chegam perto das pessoas, encostam de leve, puxam carteira, celular, o que tiver fácil. Ele fala sem peso na consciência. E saem correndo. Não para pra pensar, não olha pra trás. Ele aponta pra si. Depois entregam tudo pra mim. Entenderam? Ele sorri, animado. Quero ver, hein? Quero ver quem é mais esperto. Leona regala os olhos, o estômago embrulha. Meu Deus, era verdade mesmo. Ela segura o choro. Que horror. Esse homem não tem limite, não tem alma. A câmera não treme. Ele tá usando duas crianças, como se fossem ferramentas. Igor obedece sem questionar. Sofia hesita por um segundo, mas lembra do pedido de Leona. Respira fundo, tenta manter a calma. As duas crianças se aproximam das pessoas, esbarram sem querer e saem correndo. Hudson se esconde atrás de um carro estacionado. Recebe os objetos rapidamente, um por um. O sorriso é satisfeito, predador. Isso, assim mesmo. Ele cochicha. Vocês estão indo muito bem. Mais rápido antes que alguém perceba. Leona sente lágrimas nos olhos, mas não abaixa o celular. Ela filma tudo. As crianças correndo, os adultos confusos, Hudson recolhendo os objetos. Isso não é pegadinha, isso é crime. Ela respira com dificuldade.
Crime dos piores, porque destrói a infância, destrói valores, destrói tudo. O ódio cresce. Meu Deus, esse homem é um monstro. Quando percebe que já tem provas suficientes, Leona se afasta com cuidado. Sem chamar atenção, sem fazer barulho. Mais tarde, já em casa, ela mostra o vídeo para Samuel. Ele assiste, em choque. Não. Não pode ser real. A voz falha. Olha isso, Leona. Ele mandando, ele escondido, ele recolhendo tudo. O rosto fica vermelho de raiva. Esse desgraçado teve coragem de fazer isso com a minha irmã. Samuel se levanta num pulo. Samuel, calma. Ela fala firme. Eu sei que dói. Eu sei que revolta. Ela aponta para o celular. Mas agora a gente tem prova. Prova limpa, clara, impossível de negar. Ela segura o olhar dele. A gente só precisa ir pelo caminho certo. Samuel respira fundo. Assente. Você tem razão. Ele pega a chave. A gente vai direto na Vivian. Agora. Ele para por um segundo. E enquanto isso, eu vou buscar a Sofia. A vou sair baixa. Não vou dizer nada para ela, por mais difícil que seja. Ele fecha os olhos. Ela não pode carregar esse peso agora. Samuel se emociona. A voz sai embargada. Obrigado. Obrigado por proteger a minha irmã. Obrigado por ser essa muralha, que eu não consegui ser hoje. No escritório, Vivian assiste ao vídeo em silêncio. O choque é visível. Que tipo de pessoa faz isso? Que tipo de ser humano expõe uma criança desse jeito? Ela balança a cabeça indignada. Ensinar crime. Usar inocência como ferramenta. Respira fundo. Isso é muito pior do que eu imaginava. Samuel pergunta, tenso. Com isso, o que pode acontecer no tribunal? Vivian é direta. Com isso, Samuel, não só a guarda da Sofia fica definitivamente fora do alcance deles. Ela encara os dois. Como Hudson e Ellen correm o risco real de sair do tribunal algemados. Isso é crime gravíssimo. Samuel rebate, tentando entender. Mas foi o Hudson quem ensinou. A Ellen estava lá. Vivian não hesita. Ela foi cúmplice. A voz é firme. Ela sabia. Ela permitiu. Ela fechou os olhos. Ela conclui. E cúmplice responde junto. Não existe inocente quando uma criança é colocada em risco. No dia da audiência, o juiz escuta atentamente. Vivian exibe o vídeo. As imagens falam por si. O magistrado leva a mão ao rosto, visivelmente chocado. Leona não se contém. É sério isso, senhor juiz? O senhor vai dar a guarda da Sofia para uma mulher que coloca a própria filha para roubar. A indignação explode. Isso é um absurdo. O juiz respira fundo. Em todos os meus anos de carreira, eu nunca vi um caso assim. Ele encara a tela. Nunca vi um adulto ensinar uma criança a cometer crime com tamanha naturalidade. A voz endurece. Isso é estarrecedor. Hudson se levanta, nervoso. Isso é armação. Eu tava só brincando com as crianças. Ele tenta sorrir. Era tudo uma grande brincadeira. O juiz o encara, gelado. As imagens são claras. Ele aponta. O senhor se esconde, recolhe os objetos roubados e orienta as crianças. O tom é definitivo. Isso não é brincadeira. Isso é crime. O martelo bate. Hudson, o senhor está preso. Ele ordena. Algemem-no agora. Hudson berra, sendo contido pelos policiais. Isso é injustiça. Vocês estão acabando com a minha vida. O juiz é implacável. Quem acabou com a própria vida foi o senhor. Ele então se vira para Ellen. A senhora também responderá criminalmente por cumplicidade. Ellen empalidece. A guarda da menor Sofia permanece com Samuel, sem qualquer possibilidade de revisão. Ellen começa a chorar, tentando teatro. Não, pelo amor de Deus. Ela implora. Eu amo essa menina. O martelo bate novamente. Se amasse, não estaria colocando a criança numa situação dessas. A voz é final. Minha decisão está tomada. A guarda da Sofia Boas continuará com Samuel, do lado de fora do tribunal. Hudson é empurrado pelos policiais. É quando Samuel se aproxima, tomado pela raiva. O soco é certeiro. Hudson perde para trás, atordoado. Isso aqui é pelo que você fez com a Sofia, seu canalha. Samuel grita. Pela infância que você tentou sujar. Pelos valores que tentou quebrar. Hudson tenta se levantar. Grog. Aí.
Isso tá maluco. Samuel não recua. Minha irmã cresceu com caráter, com amor, com respeito. A voz sai firme. E isso não vai ser destruído por um crápula nemo você, que usa a criança pra roubar. Os policiais seguram Samuel. Hudson fica no chão, humilhado. E pela primeira vez, a justiça fala mais alto que o golpe.